Olha só, eu vim aqui falar sobre anime que ninguém liga. Isso não é de conhecimento geral, mas por mais que a minha nota seja bem baixa, eu ainda gosto bastante de Dungeon Ideia. Eu acho a proposta de um mundo com elementos de RPG uma coisa muito da hora de se trabalhar. E por mais que a obra execute o padrão, eu ainda acho super incrível. Só que é muito, é aventura legal. Calma, não que essa atmosfera mais aventuresca seja algo ruim. O que eu quero dizer é que ela não encaixa em Danmachi. Tá, na maioria das vezes o anime sempre teve uma atmosfera mais pesada, tipo no mini arco da Lily quando ela era maltratada pelos aventureiros. Aí ela nutriu aquele ódio e depois de conhecer o Bell ela consegue sair da família que ela fazia parte. Ou no arco da família Stark mexer com prostituição e tudo mais. E você consegue ver, né, que magicamente fica bom quando algo assim tá acontecendo. Então, chega essa terceira temporada onde finalmente a narrativa tá indo pra algum lugar, né? Não é mais só entrando na dungeon e se deparando com algum problema que alcança uma família ou outra. A descoberta dos Zenos foi algo que englobou o horário inteira. E se duvidar, até as famílias de fora ficaram sabendo disso. Inclusive, isso foi uma sacada muito boa do autor. O Bell foi lá e ajudou um monstro em um mundo onde a maior moral dos humanos é matar esses monstros. E quando ele traz a Winnie e se encontra com o resto da família, eles ficam bastante relutantes em ajudar. Eu vi bastante gente criticando a Lily por ter ficado extremamente hesitante até o último minuto, mas vendo o fato pela perspectiva dela, eu não sei se eu faria algo diferente não. É super compreensível o fato dela colocar a segurança da família dela em primeiro lugar, não é? E só colocar um parênteses aqui, uma coisa que todo mundo vai concordar comigo é que a Winnie é muito fofa. E quem falar que não tá completamente errado. Nesse meio tempo, a família Asher começa a ter mais contato com os Zenos, né? E então nos é apresentado o grande vilão dessa temporada. E é uma bosta! A família Icarus é muito ruim, horrível, genérica. Meu Deus do céu! Infelizmente, esse é um dos maiores defeitos de Danmachi. Tem uma historinha bacana, junta os personagens diferentes ali e aqui que funcionam e começam por uma problemática. A estrutura base pra tudo isso acontecer é bem palpável. Só que a maioria dos vilões são uma merda. Quer ver? Na maioria das vezes que os nossos picos emocionais acontecem é somente em luta contra alguns ou vários monstros. O autor ele erra bastante em criar vilões bons, o que é um pecado gigante, principalmente nessa temporada em específico. Mas de nem tudo é ódio, né? Aquele soco do Bell no representante lá da família Icarus foi sensacional. Aí na sequência acontece aquela cena super tensa do Bell todo cagado parando na frente da Winnie e protegendo ela da família Locke. As palavras do Hermes em cima da situação são fenomenais. E tudo fica ainda mais incrível quando o Bell mesmo grita dizendo que aquele monstro era a presa dele. A direção dessa cena também foi muito boa. Eles estão lá lutando e do nada uma lança perfura a Winnie. E nesse momento a música ela para e a gente só escuta os gritos de dor dela. Aí o Bell decide olhar pra cima e a gente vê os principais membros da família Locke tudo ali olhando pra ele. A câmera também dá umas panorâmicas legal e ainda tem as vozes do pessoal que tava ali chamando o cara de hipócrita e os caralho. E como se não bastasse isso, a gente ainda consegue ver nitidamente que o Bell tá muito mal ali. A confusão, o desespero dele é bem transmitido pra nós, espectador. E não é só porque a família Locke ou a Ai estava ali, mas sim porque, querendo ou não, ele ainda estava defendendo um monstro e na frente de todo mundo. Viu como isso foi diferente e melhor que os acontecimentos das temporadas anteriores? Tudo isso casou demais com a obra. Só que aí os problemas crescem a ponto de sair da família Icarus e os Zenos são expostos na superfície. E olha o cenário que o autor criou. Em cima da hora e literalmente do nada o Bell teve que fazer uma escolha super importante que influenciaria e mudaria completamente a forma como todos iriam olhar para ele a partir daquele momento. Ou ele escolhia entre dar as costas para ver os Zenos morrerem, ou proteger o Winnie e os Zenos e deixar todo mundo contra ele. E que foi o que aconteceu. E vocês veem o que aconteceu nessa cena? Por vontade própria, o Bell abriu mão da vontade dele de se tornar um herói e virou praticamente um criminoso para ajudar todos os monstros que são tão humanos quanto os próprios. E com a exposição dos Zenos começa a acontecer um monte de lutinhas ali aqui. Mas eu não gostei de nenhuma além da do Minotauro contra o pessoal da família Locke lá. E eles iam perder, né? Tipo, se a Ais não tivesse intervido, o pessoal que tava lá lutando ia morrer. E parando pra analisar, a presença da família Locke foi importantíssima por certos acontecimentos. Como a própria luta do Bell contra a Ais, que foi bem meh. A luta deles, que era pra ser algo super carregado, foi bem fraquinha nesse quesito. Essa parada mais sentimental ficou horrível. Não só porque foi muito curta, como também não teve consequência nenhuma. A finalização dela foi mais legal do que a luta em si. O Bell faz a exata mesma coisa que ele fez com a Assia lá na primeira temporada, e no mesmo local também. Ele tranca aquele portãozinho e manda a Winnie ir embora, mas enquanto ela corria, ela para e reflete um pouco sobre como ela não tá fazendo nada pelos outros. Todo mundo ao redor dela se sacrifica e ela nunca retribuiu nada disso. E aí quando a Assia pergunta se ela tá pronta pra salvar o Bell, mesmo que aquilo custe a vida dela, e ela só diz que sim e volta lá. Cara, foi muito bom. E na frente dele e da Ainz, ela arranca as unhas e a asa como um sinal de que não atacaria ninguém. E depois disso, a Ainz só entrega uma poção de cura e ela fica de boa. Isso aí quebrou completamente a cena.
Ao meu ver, o autor, ele às vezes não tem coragem de mudar alguma coisa ou deixar consequências nas ações dos outros personagens. Essa luta mesmo foi um exemplo disso. Outro exemplo é quando os malucos full genérico atraem a Winnie pra um lugar lá e matam ela. Tipo, qual a dificuldade de colocar alguém da família Locke ali? A própria Ai seria uma escolha perfeita pra protagonizar esses acontecimentos. Pensa o quão da hora poderia ser o Bell reagindo a isso. E como eu acabei de falar, ela realmente morre em um momento. Mas aquele esqueleto lá que ajuda o Bell só usa uma magia e revive ela minutos depois, porque sim. Eu confesso que me preocupei bem mais agora com o fato de DanMachi sempre ter um final feliz. Tá, eu sei que ele não é um anime que você espera ver consequências, e foi o que aconteceu. Mas pelo menos aqui o Hermes teve participação nisso. Ele planejou tudo para que as coisas ficassem boas pro Bell no final. Então dessa vez foi aceitável. E por último tem aquela luta sensacional do Asterios contra o Bell que literalmente salvou o anime. Eu acho interessante quem dropou o anime depois da luta contra o Minotauro lá na primeira temporada assistir esse episódio, porque a identidade do Asterios é uma parada muito nostálgica. Ele é aquele Minotauro que o Bell lutou na primeira temporada. E sobre a luta, no quesito visual, eu ainda acho que a primeira temporada é inteiramente superior. Mas a parte textual é tão boa quanto. O autor não só trouxe o maior inimigo do Bell até agora, como também fez um ótimo paralelo com a primeira luta. As mesmas pessoas estão assistindo o Bell lutar, o inimigo é literalmente o mesmo e o pretexto para isso acontecer também foi muito bom. E com essa luta ele finalmente conseguiu se inocentar e teve o apoio de todos ali. Mas no fim ele só perdeu e as palavras dele depois disso são sensacionais. Bom, finalizando. As lutas foram ok, uma ou outra realmente nos fez sentir alguma coisa, mas tá. Tirando os pontos chaves, a animação foi legalzinha, mas nada muito consistente. A trilha sonora foi bem, né? Não teve nada novo e a maioria das músicas só foram remixadas. Não ficou ruim, mas faltou uma música boa pra ação. Eles podiam muito bem ter usado aquela que eles sempre usaram. Não acho que ia ficar ruim. A remix que fizeram dela não se encaixou muito bem. Isso foi uma parte que o anime ficou devendo bastante. O enredo é interessante e finalmente começou a trabalhar com uma temática mais dark, né, digamos assim. Não é algo ruim como a maioria diz, a temporada não foi um completo lixo. Sim, essa fórmula do Bell indo salvar uma garota em perigo e no final tudo termina bem é cansativo. Mas é assim que DanMachi trabalha, não tem muito o que fazer. Dizem por aí que depois desse arco o Bell começa a virar mais gente, né, mas como eu não li a nova eu não tenho como afirmar nada. Mas então eu acho que é isso aí, né? Agora tá começando aí um novo ano, eu espero conseguir fazer mais vídeos e trazer uns quadros mais da hora pro canal. Então é isso, né? Até a próxima. Tchau!